Oi, gente, fazendo mais um vídeo aí sobre a questão da resistência. Vocês sabem que o Henri Bugalho colocou um vídeo sobre Eu Sou a Resistência, né, falando que todos nós somos a resistência. E eu queria falar um pouquinho sobre isso e usar a hashtag Eu Sou a Resistência, que é uma coisa bem Eu Sou Espartacus, né? E quem conhece a história de Espartacus sabe que essa citação faz todo sentido no nosso contexto aqui, né? Porque todos nós temos que nos unir para resistir e propor um outro mundo que não é o mundo do obscurantismo cultural que está sendo propagado por Olavo de Carvalho, Nando Moura e esse pessoal. Inclusive, se algumas pessoas estão dizendo assim, não fale desse pessoal, que esse pessoal é ridículo, que esse pessoal é isso e aquilo. Gente, a gente tem que falar deles porque nós temos que enfrentar eles. Entendeu? Então a gente tem que falar deles. A gente tem que enfrentar. Por muito tempo esse povo foi ignorado na internet e vejam no que é que deu. O número de pessoas que hoje acreditam que evolução não é verdade no Brasil está aumentando, não diminuindo. O número de pessoas que questionam se a Terra é esférica ou é plana aumentou. Em vez de, ou seja, nós estamos perdendo uma batalha com conhecimento, estávamos. E agora a gente tem que enfrentar esse pessoal e a gente não pode perder essa batalha, nem pela ciência, nem pela democracia. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. E eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira tenho filosofia popular, com filmes, séries, jogos e muito mais. Bem, gente, eu quero falar com vocês sobre o Eu Sou a Resistência, né? Essa coisa meio Espartacus que o Henri Bugalho nos convocou aí e que mostra a diversidade dentro do campo progressista. O que é que nos une? O que é que une eu, o Henri Bugalho, o Clayson, o Humberto do Saia da Matrix, o Carlito, o historiador que fez uma collab aqui comigo, o Samuel Borelli, o Tese 11 e todas essas outras pessoas e canais que estão aqui na internet. Acho que duas coisas unem a gente, duas fundamentais. A defesa do conhecimento científico é uma delas, contra visões que contrariam a ciência, e a defesa da democracia, das instituições democráticas. Essas são as duas coisas. Essas são as duas coisas que nos unem, que nos motivam aqui. E a gente vai ter que fazer de vez em quando vídeos, sim, contra Olavo de Carvalho, contra Nando Moura, contra Mamãe Falei, do Arthur Duval, contra o Kuster, contra esse pessoal. A gente vai ter que criticar esse pessoal e criticar o que eles estão dizendo, não eles como pessoas. Repare, eu não conheço esse pessoal do ponto de vista pessoal. Ou seja, eu não conheço eles, não sei como eles são, não quero julgar aqui suas relações com família, nem nada disso. Às vezes eu julgo o caráter com base em uma atitude, mas fundamentalmente minha oposição é às ideias que eles representam. E a gente não tem como falar das ideias deles sem também falar deles, mesmo que eu não esteja adjetivando o tempo todo eles, coisa que eu não faço com muita frequência. Adjetivar pessoas não é muito meu estilo, mas falar das ideias deles e dizer que essas ideias são bobagens, são coisas que são prejudiciais à humanidade, isso eu vou fazer. Esse pessoal está contribuindo, o Olavo de Carvalho em particular, para colocar gente nos ministérios, 2 ministros, que não acreditam, que não defendem a importância da gente fazer alguma coisa em relação à mudança climática. Mudança climática é a questão existencial da espécie humana mais emergente. Nenhuma outra questão em relação à espécie humana é mais emergente, é mais importante, é mais crítica quanto à questão da mudança climática. E esse pessoal está influenciando milhões de pessoas a acharem que isso é teoria da conspiração, que é trama marxista, que a NASA, a ONU e que os principais cientistas do mundo entraram em uma conspiração
para enganar as pessoas de que a gente deve fazer alguma coisa em relação a combustíveis fósseis, em relação à mudança climática. Que nós devemos caminhar para energias renováveis. Eles dizem isso. Que isso é uma conspiração desse pessoal todo. Quando, na verdade, o óbvio é que os cientistas estão dizendo para a gente o quão a situação é grave e que nós precisamos fazer nosso movimento rumo a uma economia verde, a uma economia renovável, o mais rápido possível. Então, quando vocês disserem para mim, André, você não deve tratar dessas coisas, você não deve tratar desses assuntos, dessas pessoas, porque eles são ridículos, eu vou dizer para vocês, eu vou lembrar sempre o que o Maajid Nawaz fala sobre o efeito Voldemort. E qual é o efeito Voldemort? O efeito Voldemort é quando você não fala de alguma coisa, né? No caso da franquia Harry Potter, eles acreditavam que não deviam falar o nome que não deveria ser mencionado. Voldemort era o nome que não deveria ser mencionado. Só que isso aumenta o medo que se tem sobre o Voldemort. A esquerda tentou isso aqui com Bolsonaro, falava que não devia usar o termo Bolsonaro, que a gente devia falar o coisa, ou dessa forma. Quando você faz isso, você não está dialogando com os eleitores do Bolsonaro. Quando você não fala do Nando Moura, você não está dialogando com os inscritos do Nando Moura. Tem inscritos do Nando Moura que já estão tão longe de uma lavagem cerebral que não tem jeito? Tem. Mas tem muita gente que está ali inscrita no canal do Nando Moura que tem jeito. Tem gente ali que eu quero que eles sejam tocados pelo amor à ciência, pelo amor ao conhecimento, que eles aprendam a valorizar a democracia. Eu não quero deixar eles lá e dizer, eles vão para o inferno, esse povo, não quero nada com eles. Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso. Como professor, eu sempre acho que o aluno é uma coisa minha mesmo. Não só ele tem a capacidade de aprender, mas ele tem algo a me acrescentar. Então quando eu olho para não o próprio Nando Moura, entenda? Porque eu acho que muitos desses caras provavelmente são oportunistas. Então eu não estou falando deles. Mas eles têm abaixo deles milhões de seguidores. Milhões de pessoas. E esses milhões de pessoas nós não podemos abandonar. Nós não podemos dizer, porque você segue Nando Moura, então eu não vou falar com você. Eu vou te ignorar, fazer de conta que você não existe. Não. A resistência tem que ser uma resistência que fala com essas pessoas, que diz para elas que existe um outro caminho, que ciência é importante, que eles não devem desconfiar dos maiores especialistas do mundo, de pesquisadores da NASA, como eu entrevistei para aqui para o meu canal. Que eles devem ter, claro, ser um grau de ceticismo em relação a tudo. Mas quando você está ouvindo os maiores especialistas de um assunto falar sobre esse assunto, a não ser que você próprio seja um especialista, você tem que dar um pouco de crédito para eles. O consenso científico, ele tem valor justamente porque ninguém pode ser especialista em tudo. Eu não posso saber mais do que os maiores biólogos do mundo porque eu não sou biólogo. Então, em termos de biologia, eu cedo a minha posição, eu estudo um pouco, conheço um pouco, entendo um pouco. Claro que eu sou curioso, mas eu cedo a minha posição, fundamentalmente, ao consenso da academia. Sabendo que esse consenso pode mudar um pouco, pode ser até um dia revolucionado, mas ele existe por uma razão. Porque o que ficou lá foi o que resistiu a críticas contínuas. O que as pessoas às vezes não entendem é que na ciência o estímulo todo está em você provar que o outro está errado. Você fica famoso se você provar que o outro está errado. Então as teorias que ficam são teorias que apanham, e depois ela fica assim. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou de pé. Você tentou me derrubar. Vocês todos tentaram me derrubar e não conseguiram. O que eu explico, eu ainda explico melhor do que qualquer outra. E esse tipo de ensinamento sobre a importância da ciência, a importância da democracia, a gente não pode achar que nós somos os iluminados e que os outros não têm direito a esse conhecimento, não têm direito a esse tipo de
de sentido, até sentido para a vida mesmo. Eles têm esse direito. Então eu quero dizer para vocês que eu sou membro da resistência e vocês são membros da resistência, e nós temos que dialogar com essas pessoas. E nós temos que recuperar todos os que a gente puder recuperar, e a gente tem que trazer todos para a luz do conhecimento. Nós temos que ser, nesse sentido, iluministas. Iluministas no sentido de que acreditar que a luz do conhecimento pode tocar todas essas pessoas. É claro que a gente sabe que alguns foram longe demais no anti-intelectualismo e provavelmente não voltam nunca mais. Se é que um dia estiveram do lado da ciência e do lado da democracia. Tem gente que é autoritária mesmo, que quer torturar e matar seus inimigos. E esse pessoal, e considera quem pensa diferente como inimigos. Inimigos de guerra, se veem em uma guerra. E essas pessoas que se veem em uma guerra sem nenhum outro tipo de mediação, essas pessoas realmente a gente não vai trazer para a democracia, a gente não vai trazer para a ciência. Tem alguns que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que tentar com o máximo que for possível. Então toda vez que você vê um vídeo meu, eu falando de Nando Moura, não pense que eu estou falando para Nando Moura. Eu estou falando para seus seguidores. Eu estou falando para todos aqueles que um dia pensaram que Nando Moura disse algumas coisas interessantes sobre algum assunto, e eu quero mostrar para eles que sobre ciência, sobre marxismo e sobre uma série de outros assuntos, Nando Moura não entende nada. E o que Nando Moura levou eles é no caminho contra a ciência e contra eles próprios e contra o futuro deles. E contra o futuro até da contribuição das pessoas para o bem da humanidade. Porque se você se torna um cientista e você faz uma pesquisa que tem valor, você contribui para o bem da humanidade. Muito mais do que quase qualquer outra atividade. É difícil imaginar uma atividade que você contribua mais do que a atividade científica. E acreditar na democracia é fundamental para defendê-la contra autoritários, defender contra aqueles que vão atacá-la. E até para pensar formas mais avançadas de democracia no Estado e no espaço de trabalho. Então, gente, eu quero dizer para vocês que eu e vocês somos a resistência e que nós temos que ter a capacidade de pensar fora da caixa, dialogar com todos os brasileiros e com gente de outros países e dialogar com gente que a gente discorda e apresentar os nossos argumentos, porque os nossos argumentos são melhores. Porque o caminho do método científico é melhor. Porque o caminho da democracia é melhor do que o caminho do autoritarismo. Então, se nós temos melhores ideias e melhores argumentos, não devemos temer dialogar com eles. Temos que dialogar. Porque muitos dos seguidores estão confusos. Muitos dos seguidores desse pessoal não são fascistas. Não pensem que 55% da população brasileira são de fascistas. Não são. Não são. Os fascistas e neofascistas, se muito, são 20%. E olha lá, talvez não sejam nem 20% da população. O que significa que tem uma enorme massa de gente aí, de milhões de pessoas que podem ser persuadidas a perceber a importância da ciência, a importância da democracia. E se a gente disser para eles, você segue fulano, eu não vou falar com você, porque você votou em Bolsonaro, eu não vou falar com você, vai ficar difícil para a gente convencê-los. Se você pessoalmente não quiser falar com pessoas assim na sua vida, que são tóxicas, eu entendo, eu te respeito. Mas no ambiente da internet e dialogando com as massas, a gente não pode ignorar eles, não. A gente não pode ignorar eles. A gente tem que ser uma resistência ao obscurantismo, trazendo a ciência. Temos que ser uma resistência ao autoritarismo, trazendo a democracia e a democratização como bandeira. A gente tem que ser uma resistência que não apenas resiste a uma coisa ruim, mas que propõe o que a gente entende que é melhor. Enfim, essa era a mensagem que eu tinha para vocês nesse vídeo. E eu sou a resistência, vocês são a resistência, eu sou Spartacus, vocês são Spartacus também.
Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. E tenha uma boa noite aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.